ser humano, ou Homo sapiens, nem sempre foi a única espécie de hominídeo que vive e viveu na Terra. Muito pelo contrário, coexistimos ao mesmo tempo com muitas outras espécies de Homo na história. Dentre elas, uma tão singular e ao mesmo tempo semelhante com os Homo sapiens, nossos parentes mais próximos do gênero Homo, os Homo neanderthalenses, ou Homo de Neandertal. Mas afinal, se eles eram tão próximos e tão semelhantes a nós, por que se extinguiram? Por que estamos sós hoje? Caverna ao Espaço, está começando mais um episódio de Sapcast. Aqui com vocês é Sérgio Mates e hoje falaremos dos nossos parentes mais próximos, evolutivamente falando. E eu digo a vocês, os Homo de Neandertal vive hoje e só não vê quem não quer. Eu conheço alguns. Conversei com hoje. O Gabuga. Tá, vamos lá. E está aqui comigo hoje, diretamente do Centro Arqueológico do Gênero Mates, Rafael Mates. Que é isso, seu Chewbacca? É o tio. Tá, vamos lá. Também aqui conosco, aquele que desenvolveu a roda, Reinaldo Mates. A roda do ônibus roda, 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 roda. Nossa, eu não esperava essa. Foi ruim. E por último, mas não menos importante, ele, que foi responsável pela extinção dos mamutes, Henrique Zero. Peraí que tô terminando de comer. É o próprio mamute. Eu entendi. E aí, galera? Mamute maturado. Então, galera... E aí, pessoal, vamos, antes de começar o cast, eu quero só ter uma panorama por cima. O que aconteceu, afinal? O que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com preguiça de lavar uma colher e eu tô mexendo o meu café aqui com garfo. Boa. Sabe que se a gente falar sobre o comportamento dos fluidos, isso vai melhorar enquanto você mistura, porque você vai fazer mais vórtex dentro da água. Tecnicamente não. Sim. A gente tem eu tô fazendo mecânica de fluidos? Mecânica de fluidos no mestrado, não funciona assim. Na minha cabeça funciona. Tem prova sexta-feira disso aí. Jesus. Vamos voltar ao assunto para falar um pouco do que aconteceu, da promiscuidade das espécies e para chegar naquele pontinho sensível em que todos nós somos homo, de corpo, alma e espécie. Entendeu? Vamos. Era ser engraçado. Não era pra ser engraçado, era pra ser ruim mesmo, mas enfim. E eu quero falar que hoje só vamos falar do Homo neanderthalis, não do Homo erectus. Mas se a gente veio do mesmo ancestral, por que existe macaco ainda? Não, você fez a pergunta errada. Fez a pergunta super errada. Respondendo. Você se respondeu com a pergunta. Então, tchau, vamos recadinhos, cortei. Estamos chegando na zona de recadinhos e agora eu estou super animado porque eu tenho recebido feedback da galera e coisas boas e ruins também, né? Obviamente, ninguém acerta sempre e no meu caso eu vou começar. Vocês querem começar com as boas ou com as ruins? Tá certo, com as ruins então, vamos lá. As ruins é que todo mundo que acabou me dando um feed negativo, na maioria das vezes foi sempre falando sobre os recadinhos, é isso mesmo. Agora, aqui, desse momento. E o que é?
basicamente todo mundo fala que eu estou sempre cansado, desanimado na hora dos recadinhos, mas galera, que eu tô sempre gravando de madrugada no meio da edição e de tarde eu trabalho, é complicado, mas enfim, prometo pra vocês que eu vou chegar animado como agora, falando sobre efeitos da dopamina, a melhor droga do ser humano. E, enfim, e também as notícias boas, eu tô recebendo muitos elogios sobre a melhora do cast, o que é, desde o primeiro episódio, quem nos acompanha ou chegou depois e acabou vendo os episódios anteriores até o último agora, percebeu que houve uma grande mudança no áudio, na qualidade do áudio e também das edições. Editar áudio é que nem qualquer outra coisa, cara, ou esporte ou arte, quanto mais você pratica, melhor fica. Eu realmente não sabia editar nada no primeiro episódio, agora eu tô ficando maneiro. Enfim, não me convém, o que importa é que a qualidade tá melhorando, isso me deixa muito feliz. Outra coisa que eu queria abordar com vocês, já somos mais de 570 Sapcasters. E isso vem crescendo basicamente 100 Sapcasters por episódio, cara. Cada episódio vem aparecendo mais 100 pessoas a mais pra assistir esse episódio. E tá ficando muito bacana. Isso mostra que vocês estão gostando. Se tá crescendo, quer dizer que a gente tá acertando em algum lugar, né? Muito legal, muito obrigado a todos e espero chegar aí em números astronômicos. Eu também queria falar que basicamente 88% dos nossos ouvintes são do Brasil, de todas as regiões e estados, e eu fico muito feliz em ver que também tem gente de fora do país. Olha aqui, temos pessoas da França que nos escutam. Ei, povo francês, muito prazer, sou o Sérgio, estou muito feliz que vocês nos escutam. E aí, Rapaziê, manda um abraço e um bolinho pra mim, gosto de você. E também temos ouvintes japoneses, muito legal, não conheço ouvinte japonês, muito bacana, dos Estados Unidos também e da Turquia. Enfim, eles da Turquia aqui, eu acho que usa VNP, enfim. Porque, mas se também aí, Osman, beleza, somos nós, tamo junto. Ô Luan, direita a coluna aí enquanto tá ouvindo, caramba. É isso aí. E também vamos passar para os recadinhos de fato, que são aquelas coisas básicas de todos os episódios. Gente, curtam em nossas redes sociais. E se vocês gostam do nosso projeto e querem nos apoiar de alguma forma, cola lá no apoia.se/sapciência. Tá meio parado lá, porque eu não tô conseguindo movimentar por causa do trabalho, mas eu prometo para vocês que quanto mais apoiadores eu vou tentar trazer mais novidades, e vocês podem ver o feed lá que vai ter benefícios muito bacanas para quem nos apoia. E quem não quiser nos apoiar lá, mas ainda quiser dar uma outra forma de apoio, não quero ser assinante, eu não posso fazer um apoio mensal, você pode comprar qualquer produto na nossa loja. Acessa lá no Facebook ou no Instagram, já vai direto pra loja, comprando qualquer coisa, já tá ajudando esse projeto. E o site tá no forninho, quem já percebeu, quem já observou, www.sapciencia.com.br já está em andamento. Logo logo o site tá no ar aí também, pra todo mundo ter aquele feed sempre atualizado. E por último, mas não menos importante, cara, você já mostrou esse podcast pra alguém? Pô, sabe aquele cara que você sabe que é curioso, que gosta de ciência? Você acha que ele vai gostar? Chega pra ele e fala assim: mano, escuta isso daqui. Cara, você vai nos ajudar muito. Você mostrando esse podcast pra qualquer pessoa, compartilhando no seu feed. Cara, compartilha e marca lá. Prometo que eu até cito o seu nome no próximo episódio. Vai ser bacana. Vamos ajudar esse projeto de divulgação científica a crescer. Vamos trazer mais informação pra galera de forma curiosa e divertida. Se vocês têm alguma coisa pra comentar, pra que a gente melhore, pra que a gente... onde a gente tá errando, onde a gente tá acertando, o que vocês mais querem. Eu quero mais respostinhas, eu quero que vocês falem menos palavrão, sei lá, que no último episódio a gente soltou a letra mesmo. Mas, enfim... É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do último episódio e que com certeza vocês vão gostar muito desse, que tá muito divertido. E chega de enrolação então e vamos ao que interessa. Vamos lá, galera, e eu queria falar sobre esse cara que mal conheço, mas já considero pacas. O Homo de Neandertal, nosso primo que está muito presente aí na cultura pop, em muitos filmes, séries, animações, etc. E também nas aulas de biologia, que muitas vezes é espelhado de forma errônea, como a gente já pode ver. Qual que é a representação básica da teoria da evolução do homem? É aquela linha reta, linear do macaco, passando pelos hominídeos e chegando no homem.
E quando eu digo de forma errônea, eu quero dizer que mostra ele como um de nossos ancestrais. E, na verdade, nós não evoluímos diretamente deles. E isso tá tudo errado, não é? Só pra pontuar, a gente tem que entender que a espécie Neanderthalensis possui um ancestral comum do gênero Homo com a espécie Sapiens. E é muito importante a gente deixar isso esclarecido para não criar algumas confusões aqui durante o cast, né? Para mostrar um outro exemplo, a gente pode falar que a gente possui o mesmo ancestral comum com os chimpanzés, só que acabou se dividindo na árvore filogênica da classificação tribal Homini. Tá, calma. Primeiro eu vou deixar mais claro, né? Todos os seres vivos que existem no planeta Terra possuem um ancestral comum em algum grau filogenético. Desde nós e as baleias, pela ancestralidade mamífero, por causa da mamália. E outro exemplo seria nós e os fungos. Também somos parentes se a gente conseguir puxar lá para o grau de domínio dos eucariotos, do reino Eucária. E definindo isso, podemos deixar claro que tudo possui um grau de parentesco. Basta você distinguir esse grau com a comparação taxonômica das espécies. Aquela árvorezinha bonitinha. Eu só queria deixar claro aqui que isso permite que você fale que os pombos são ratos do ar. Ratos que voam. Amém. Exatamente. Muito bem, galera. Muito bem explicado, aliás, depois dessa multada aí que eu dei. Então vamos falar agora dos nossos parentes neandertais e quem foram eles, não é? De acordo com as minhas pesquisas aqui, alguns autores chegaram a propor que a espécie é tão semelhante com os Homo sapiens, que assim como o homem moderno é classificado como Homo sapiens subespécies sapiens, os neandertais, no caso, deveriam ser classificados como uma subespécie da espécie Homo sapiens. Se não ficou bem entendido aqui, meio confuso, o que alguns autores dizem é que o Homo de Neandertal, na verdade, deveria ser chamado de Homo sapiens neanderthalensis. Ou seja, seria uma subespécie da espécie Homo sapiens. Mas, por outro lado, essa classificação aí, ela ainda não possui muito apoio geral dos acadêmicos que estudam o assunto. E também não existe dados o suficiente para sustentar e manter o Homo de Neandertal como uma subespécie, mas sim uma espécie do gênero Homo à parte, né? Então, a gente tem registros fósseis que mostram que os neandertais surgiram por volta de 400 mil anos atrás, principalmente na Europa e na Península Ibérica, e foram dispersos pelo norte do Oriente Médio. Por outro lado, a gente tem registros mais modernos que mostram o desaparecimento deles. Aconteceu por volta ali de 28 mil anos atrás. Se a gente for fazer um comparativo com Homo sapiens, que surgiram há 350 mil anos, a gente tem pelo menos aí uns 300 mil anos dividindo a Terra. Nem que seja por um breve momento, a gente coexistiu e teve contato com outras espécies, entre as espécies. Já que a extinção dos neandertais meio que bate com a migração do Homo sapiens do continente africano para a Europa, para o Oriente Médio e para a Ásia. Ou seja, nesse período aí histórico, estávamos coexistindo não só com o Homo de Neandertal, mas também com muitas outras espécies do gênero Homo que coexistiram assim conosco na Terra, como por exemplo o Denisovão, o Erectus, o Labilis, dentre muitos outros, mas esse não é o papo para agora, seria para outro cast. O que eu quero saber mesmo aqui é desse cara, o Homo de Neandertal. Caraca, velho, vai ser difícil falar esse cast inteiro. De Neandertales. Tá, então vamos colocar aqui os fatos históricos na mesa. O nome Neandertal, ele se dá por conta do primeiro fóssil que foi reconhecido como uma espécie extinta de ser humano, ter sido descoberto em 1856 no Vale de Neander, que é próximo a Düsseldorf, na Alemanha. Porém, posteriormente foi reconhecido que o primeiro Neandertal foi encontrado em 1829 na Bélgica. E, posteriormente ainda, foi encontrado um crânio em Gibraltar em 1848. Sim, e também precisamos falar dos estigmas criados sobre a espécie Neandertal. Por se tratar de um hominídeo de corpo robusto e forte, com uma testa grande, um nariz bem grande também, bem narigudo, por muito tempo, até mesmo dentro da academia científica, os neandertais foram descritos como selvagens, brutos e estúpidos. Aquela velha comparação que só tem músculo e não tem cérebro. E eles já chegaram até mesmo a ser descritos como aberrações evolutivas, como um erro genético ali no meio da história.
Com isso daí, a gente já consegue ver que a discriminação, ela já vem de tudo que é semelhante, mas diferente ao mesmo tempo, né? Pra reafirmar a superioridade do homem que sempre existiu na história da Terra e em qualquer espécie, com qualquer espécie diferente da dele, né? Sim, as últimas descobertas arqueológicas que foram feitas e suas correspondentes interpretações demonstram que, na verdade, esse povo é altamente complexo, bem fundamentado em cultura, já utilizavam ferramentas e faziam rituais religiosos e outros tipos de rituais também. Ó, se liga, é bem observado o que você falou. Algumas descobertas mais atuais, elas demonstraram que eles se organizavam socialmente em clãs de até 30 membros. Até aí tudo bem, porque outros grandes primatas fazem clãs semelhantes de grandes membros. Mas a grande distinção deles, em diferença a outros primatas como chimpanzés e orangotangos e gorilas, é que eles tinham um comportamento de enterrar os seus mortos. E isso aí demonstra uma grande capacidade de empatia e senso de comunidade e luto dentro daquele clã, daquela espécie, né? Que já diferencia ele de quase todos os outros grandes primatas. Outros comportamentos que ainda demonstravam sua complexidade é a vaidade, que pouquíssimas espécies demonstram a vaidade. Se não me engano, não consigo lembrar de nenhuma agora, mas o que seria vaidade? Eles fabricavam ferramentas, não ferramentas em si, mas adornos para fins estéticos. Usavam ossos, madeiras, cabelos, penas de aves, tudo para ter fins ornamentais, usar como enfeite, um brinco, um colar. Também eles tinham o comportamento de pintar os corpos e possuíam símbolos com simbologia de cultos e ritos xamânicos, o que já demonstra que eles tinham um comportamento muito mais complexo do que aquele sistema bobalhão do Capitão Caverna, como a gente fez uma piada agora há pouco, né? Rapaz, eu fiquei imaginando, será que os caras tinham tipo uma Supreme lá na época? Tinha os caras da Gucci Gang, galera que ostentava lá. Tá ligado que o dentinho de... Como que é o nome? O dente de sabre era Nike na época, tá ligado, né? É, Esse colar de dente de sabre custou 20 mil bons. Custou uma roda. Vai. Triste, velho. É que eles não tinham dó ainda, compravam em osso. Será que foi daí que surgiu, custou o olho da cara? Nossa, faz sentido, hein, cara? Literalmente. Olha aí. Então, mas nisso também de ritos, sistemas culturais. Então, alguns dos clãs neandertais também tinham até canibalismo. E outros chegaram até a dominar o fogo. Que é uma habilidade até então única, né? Eles utilizavam o fogo não só pra se aquecer, mas também pra cozinhar, na caça, e também plantas e hortaliças. Sim, e tem também o sítio de Abric Romani, que fica lá na Espanha. E nesse sítio foram encontradas mais de 200 evidências de que existiram fogueiras. Foi encontrado em 1983 e não é por nada que esse sítio é conhecido como o paraíso dos Neandertais. Tá, eu vou voltar na parte da fogueira lá, só queria acentuar também que até então única, o que não fica um pouco claro, mas é que os Homo neandertales eles descobriram o fogo antes mesmo do Homo sapiens, se não os ensinaram posteriormente. Mas era uma tecnologia única, dominada por eles. Na verdade, não é exatamente um descobrir, né? Porque eu descobri um fogo, um simples raio que caísse numa árvore, tipo, fogo. Dominar o fogo. Exatamente. Outra curiosidade é que acharam o esqueleto de um homem com deformidades ósseas, derivadas de feridas graves, foi encontrado. Mas como que esse homem estava vivo? O arqueólogo Penny Spickings, Pennywise, da Universidade de York, escreveu no seu livro How Compassion Made Us Human, ou Como a Compaixão nos Tornou Humanos. Ele chama esse indivíduo de velho Shanidar, ou Shanidar, como você quiser falar. E conta que o Xaninha. Xaxã. E conta que o esqueleto foi encontrado no Monte Zagros, no Iraque. Ele mostrava feridas graves nos braços, deformidades em ambas as pernas, uma pancada na cabeça. Provavelmente até ficou cego quando era adolescente. Porém, esse homem viveu até os 35 anos, que demonstra que
o grupo dele cuidou, manteve ele vivo, e carregando ele durante a adolescência, até o final da vida. E isso quer dizer que os Neandertais mostram que eles tinham compaixão, tinham afeto por indivíduos da mesma espécie. Eles não abandonavam. Se for ver, pode-se dizer que eles eram mais humanos que humanos hoje em dia. Pode, olha, muito boa observação. E, aliás, de todo esse panorama de sociedade e empatia dos neandertais como membros da própria espécie, eu tava vendo aqui que o arqueólogo inglês Stephen Meeting, eu acho que é assim que se pronuncia, que os neandertais chegavam a curtir uma baladinha, cara. E segundo os estudos de Steven, os neandertais, eles curtiam um som com ritmos muito semelhantes ao grupo de rap contemporâneo. O que eu não entendi como ele chegou nessa conclusão, mas o que vocês acham disso daí? Mano, eu acho que é o seguinte, que a gente tem que parar pra pensar, porque rap contemporâneo é muito amplo. Porque, por exemplo, um Racionais é diferente de um Haikais, que é diferente de um Fábio Braza, que é diferente de um Eminem. E aí? É muita coisa, é muito amplo, cara. Não dá pra só jogar assim. Não dá pra você comparar, tipo assim, velho. Mas, olha, eu tenho quase certeza que eles não iriam curtir trap. Provavelmente não. Ninguém curte trap, tá ligado? Cara, é música pra gente que usa coisinhas. Rafa Moreira, mano. It's a trap! Que errado. Enfim, o que eu não consigo entender é, certo, eles podem ter registro arqueológico de instrumentos musicais, ferramentas, mas como é que esse rapaz chegou? Rapaz não, deve ser um senhor, né? Ou sei lá, pode ser jovem, não sei, enfim. Não sei como é que esse cara chegou na conclusão de que os ritmos das músicas deles eram semelhantes ao grupo de rap. Batuque? Apesar que hoje de rap é só batuque, né? Então foda-se. Eu acho que ele... Sei lá, velho. Vai ver, ele encontrou alguma imagem dos caras fazendo uma batalha de rima. Sei lá, um cara meio fingindo um microfone assim, umas poses, uns dedos, sei lá, umas coisas bem bizarras. Com um braço pra cima, o outro meio torto, colocando o microfone pra baixo. Tá ligado? A tanguinha de couro com metade da bunda aparecendo assim pra fora, tá ligado? Um colarzão gigante cheio de osso, tudo station, tá ligado? Dente de madeira. Dente de madeira, porque eles não minavam o bronze ainda. Você pega só o cara lá. Fazer um grill de pedra mesmo. Aí tava lá. De argila. Yo, eu sou Neandertal, da tribo canibal. Peguei a sua irmã e comi o Bilal. Não, calma. Opa. Ficou... Aí sim, Cagou aí. É só a cara, hein, rei? Vamos voltar. Que porra foi isso? Conversa fora. Tá, vamos voltar aqui. É o rap... Não, é o rap Neandertal. Rap do canibal. Vamos lá. Antes da gente entrar para a próxima etapa do cast, eu queria mais algumas informações sobre os nossos parentes. O que vocês têm a dizer para mim? Tá. Como a gente já citou antes, entre as principais características dos Neandertais, a gente podia destacar o meio do rosto protuberante. E os ossos da face, eles eram mais angulares e eles tinham um nariz enorme, que proporcionava a umidificação e o aquecimento do ar frio e seco, porque isso era muito importante para a época, porque a gente estava acabando de sair de um período glacial, então o clima era muito frio. Fora isso, os seus corpos também, para se adaptar a esse período, eles eram mais baixos e mais atarrancados do que o de um ser humano moderno. E, como a gente já tinha dito que eles eram tão inteligentes quanto nós, ainda estima-se que os cérebros deles eram cerca de 20% maiores do que os cérebros de um homem moderno, de um cérebro médio de um homem moderno, no caso, que eles eram proporcionais aos músculos que os neandertais possuíam. Fora que as áreas responsáveis pelo pensamento complexo eram tão avançadas como o nosso, o que significava então que os neandertais deviam ter a capacidade de pensar como nós temos hoje em dia. Você vê que eles não tinham só músculo, né? Bom, também é legal lembrar que os neandertais foram possivelmente a forma mais carnívora de ser humano que já viu na Terra. Geralmente eles viviam em torno de florestas, onde eles caçavam grandes animais, como veados, cavalos e gado selvagem, além de usar das florestas para obter lenha
e para construir materiais como ferramentas, como lanças e também o abrigo deles. E é muito provável que ele, junto com outras espécies Homo, bota nós aí no meio, foram responsáveis pela extinção de muitos grandes mamíferos, como, por exemplo, o mamute. E claro que os mamutes não foram extintos só por nós. Teve alguns fatores climáticos e ambientais também daquele momento do histórico. E olha aí, quis aí dar brecha para um futuro cast que seria antes, durante e depois da Idade do Gelo, que é muito legal discutir. Enfim, né? Acho que agora que nós já conhecemos muito bem esse nosso parente neandertal, se ele era tão semelhante a nós e claramente superior fisicamente, imagina sair no X1 na porrada com o neandertal, não ia dar muito certo. Ainda por cima, e ainda ele possuía uma capacidade cognitiva muito semelhante à de nós, porque afinal eles desapareceram. E em contrapartida eu quero dizer que eles não desapareceram e ainda digo que eles estão em toda parte. Aliás, aqui e agora. Vamos aos fatos, né? O desaparecimento dos Neandertais ocorreu aproximadamente há 28 mil anos atrás. Por outro lado, o contato com um grupo de indivíduos mais altos, magros, esguios, com crânio mais arredondadinho, nariz não tão grande assim, aconteceu por volta dos 40 mil anos. Ou seja, por pelo menos 12 mil anos, o Homo sapiens e os Neandertais coexistiram na Europa e no Oriente Médio. Só mais um pontinho que eu esqueci de informar, que eles também têm registros de conflitos tanto em um pedacinho da Ásia e no norte da África. Pra você ver como que era a distribuição do grupo dos neandertais, né? Você for ver como eles surgiram principalmente ali na Península Ibérica, que é ali encostado, né, onde a Europa encosta na África, ali na Espanha. Então, provavelmente foi ali que teve um encontro bem grande. Sim, foi ou foi por ali que teve o contato, né? Ou foi dando a volta ali entre o Oriente Médio. É numa das duas pontas do Mar Mediterrâneo. Exatamente. Ou na Península Ibérica, ou no Oriente Médio. Sem contar que a gente não sabe exatamente como estava lá naquela época e possivelmente tinham acesso por meio de gelo. Bem mais fácil do que hoje tem, no caso, né? E eu só queria também informar que, segundo o arqueólogo israelense, agora eu vou falar meu nome, vou falar israelense, hein? Eu acho que é árabe que eles falam lá, enfim. Offerbar Yosef, bacana. Ele supõe... Não é árabe. Desculpa, não é árabe. Como que é? Qual língua que fala? Não é árabe. Em Israel se fala muitas línguas, mas o principal daí é o hebraico. Boa. Eu vou falar em hebraico, então. Ou talvez o nome dele seja outro. Enfim, foda-se. Offerbar Yosef. Eu sempre vou ter problema com falar essas pronúncias. Enfim, ele supõe que nesse período poderia ter ocorrido conflitos sangrentos e intermináveis entre os Homo sapiens e os Homo neanderthalis, assim como quem jogou Far Cry Prime é basicamente a mesma coisa. E nas palavras dele, ele cita, abre aspas, a batalha entre ambas as espécies foi uma grande partida de futebol. Os neandertais jogaram muito bem, mas perderam a partida. Fecha as aspas. No final das contas, não é? O que me parte o coração pensar que esse comportamento exclusivo e violento entre as duas espécies acabou acontecendo, em algum momento, talvez algum senhor ou senhora neandertal poderia ter vivido alguns anos ou até décadas vagando sozinho até o momento que veio a morrer como o último neandertal. Imagina, se você tem uma espécie extinta e você é o último membro dela, no final das contas, teria um final solitário, né? Você provavelmente nunca vai saber. Igual aquela famosa frase, que teve um dia que você saiu de casa para brincar com seus amigos, e aquele foi o último dia que você saiu da sua casa para brincar com seus amigos. E não você sabia. Nunca vai saber disso. Exatamente, isso é muito triste, cara. Pois é. Fora isso, tem aqueles que garantem que houve uma miscigenação no encontro entre as espécies. O que, se você for parar para pensar, é totalmente plausível. Além de haver grupos em conflitos, provavelmente poderia ter existido alguns grupos que eles acabaram convivendo junto, trocando cultura, conhecimento, e provavelmente até acasalando e gerando uma nova espécie nesse cruzamento, né? E isso acaba se confirmando com um garoto de 24 mil anos descoberto por João Zilhões, da Universidade de Barcelona. Porque esse garoto, esse espécime de garoto, ele possuía no seu DNA
traços das duas espécimes. Ou seja, ele era um verdadeiro híbrido entre essas espécies, né? Isso aí, lembrando do nosso episódio número 3, Humanos Híbridos, isso de verdade é um híbrido. Enfim, e foi exatamente por isso aí que eu falei que os neandertais nunca desapareceram. Eles estão aí por toda parte, inclusive agora. Eu vou citar na minha pesquisa que eu fiz o biólogo sueco Saban Pabu, que talvez ele seja o maior conhecedor dos neandertais do mundo atualmente. Ele liderou o projeto Neandertal em 2010 e publicou tanto na revista Science e também na Nature, que eu acabei vendo depois. Ele afirma que todos nós, todos os indivíduos da Terra, eles possuem de 1 a 4%, dependendo da sua ancestralidade, de DNA neandertal. Isso significa o quê? Que sim, os neandertais, como espécie, foram extintos. Porém, eles vivem como herança genética em todos nós. Ou seja, eles não estão extintos e estão aqui agora. Mas a ideia predominante de hoje é outra. Porém, vem sofrendo adições e subtrações todos os anos, mas enfim. Por exemplo, o pesquisador malário da Universidade de Cambridge garante que quando o Homo sapiens estiveram em contato com os neandertais, estava em uma situação tecnológica muito mais avançada, né, com ferramentas e armas melhores e mais versáteis, e também sua população era 10 vezes maior que a de neandertais, já estabelecido na região. Ou seja, ou por guerra, ou por disputa e comida, e por espaço, os neandertais aguentaram o tempo que puderam, se isolando em locais mais distantes, em pontos periféricos do continente, até o momento que se extinguiram, e só resta essa lembrança genética que a gente tem deles. E além da pressão feita pelo Homo sapiens, vai lembrar que também não foi 100% culpa nossa. Eles foram extinguidos mais ou menos no final da última era glacial também, por fatores climáticos e ambientais. Sim, exatamente. Como foi observado as características deles, os corpos deles, eles eram hominídeos basicamente adaptados para viver em climas extremamente frios, justamente pelo nariz e pelos seus corpos robustos e resistência, né? E mandíbula maior, dentes maiores para comer carne mesmo, já que não tinha muita vegetação. É isso que eu ia falar, exatamente. Você citou até lá atrás que eles eram possivelmente os maiores carnívoros entre os hominídeos, justamente por esse motivo, por viver em áreas de baixa vegetação, a sua dieta vai ser quase exclusiva de carne, não é? Exatamente. Então, calma. Então, você tá querendo dizer que por conta da Terra ter aquecido, isso foi muito favorável ao desaparecimento deles? Sim, exatamente. Mas o aquecimento global, ele não existe, tá ok? Se você pegar a ideia de que eles eram altamente adaptados para a região e para a situação histórica ali atual do meio ambiente, e houve mudanças abruptas, tanto no final da Era do Gelo, quanto o contato com o Homo sapiens, você consegue ter um panorama geral da sua extinção, né? Fazendo as contas no final, é isso aí. Eu trouxe uma coisa aqui interessante, eu vou ler a trecho do livro aqui que eu usei como base dessa pesquisa, que do Neanderthal Park, que eu achei uma sacanagem, cara. Saca só. O especialista em biologia sintética George Church, ele criou uma polêmica recentemente chamada Neanderthal Park. Essa polêmica, o que isso quer dizer? Ele sugeriu a ressurreição de grupos de neandertais por meio de engenharia genética. E as palavras dele foi, abre aspas, podemos clonar qualquer tipo de mamífero de modo que muito provavelmente possamos clonar humanos. E por que não? Fecha aspas. Disse George Church. Nesse porém, ele estima que para tanto seriam necessários em torno de 30 milhões de dólares para desenvolver uma pesquisa para fazer a clonagem de um Homo sapiens. E além de tudo isso, qual que foi a treta da polêmica? Não foi nem clonar o Homo sapiens. Foi a necessidade de uma mulher para ser a matriz Do da Neanderthal. gestação. Que bizarro. Entra o debate. Vamos lá. A gente consegue... Vamos lá. Nós conseguimos desenvolver a pesquisa, isolar e remontar o DNA do Neanderthal. Agora temos aqui... Podemos clonar um. Tem dois pontos principais que eu queria falar desse tema. Primeiro, a ética de você usar uma mulher para gerar essa criança. Se ela for voluntária, qual o problema?
Cara, sei lá, eu acho muito esquisito porque entra naquele panorama. Você seria é outra espécie. E se fosse um híbrido macaco-humano, por exemplo? Se ela Cara, for voluntária, tá ligado? O direito é dela. Ela é livre pra decidir se ela quer fazer isso ou não. Mas Bom, na essa é a minha verdade, opinião, tá ligado? eu acho que a gente tem material suficiente pra saber que isso dá errado. A gente tem aí, ó, o quê? 5 Jurassic Park, já mostrando que a gente não pode reviver coisa muito antiga. Não dá certo. Aí você vai mexer com macaco também. Aí você tem no preto dos macacos. Não dá certo, cara. Não dá. Bom, Mas você também tem que pensar assim, cara. Não só a mulher aceitando tudo. Se funcionar esse clone, esse nascimento de Neandertal, esse filhote cruz que quer nascer, se ele ficar vivo, Coitado. que vida que ele vai ter? esse é um ponto O que que eu eles queria... vão fazer? Esse é o segundo ponto que eu queria abordar, Rafinha. Os direitos desse novo ser, ele vai ter os direitos humanos igual os humanos Tecnicamente têm? ele é humano também. Sim, mas e aí? Ele não... Direitos humanos só para humanos direitos, tá ok? Cara, eu fico pensando assim. Ele seria um rato de laboratório o resto da vida dele. Porque ele seria motivo Sim, de estudo, ele basicamente. teria que ficar preso, tipo, sendo estudado e avaliado o tempo todo. Ele não seria uma criança comum, por exemplo. Não seria... Cara, seria muito esculacho, tipo, uma... Sei lá, cara, não sei. É basicamente o Superman em Flashpoint. Exatamente. Ou a Eleven em Stranger Things. Sim, É verdade. sim. Então, Ou afinal... qualquer São outro filme que tem uma criança que fica presa o resto da vida até o momento que ela se revolta e, tipo, dá um BO muito grande. Só que esses filmes, a criança sempre tem superpoder. O superpoder do Homo neanderthalis seria só uma força sobre-humana mais razoável. Sei lá, 3 humanos de força. Não sei. Mas é complicado, cara. Porque você fica pensando assim, se ele é um híbrido humano, qualquer outro híbrido humano deveria ter os mesmos direitos que ele. E, teoricamente, todo humano é um híbrido, né? Não, É. sim. Não existe humano puro. Só que a gente tá falando de um... A gente tá falando da espécie Homo sapiens com hibridação. O humano puro são os africanos, basicamente. Mas ninguém... eles são os mais próximos, mas nem eles seriam... Não, calma. Humano puro a gente é. A gente só não é Homo sapiens sapiens puro. Exatamente. Porque até mesmo as tribos mais isoladas da África ali, que não tiveram contato e miscigenação, eles têm mistura entre outras espécies de hominídeos que coexistiram na África, né? Não é exclusivamente Homo sapiens. A Lucy, que achar, ela já é Homo sapiens? Ela é... Não lembro. Ela é um... Sim, não, é ela a primeira Homo sapiens. É o Homo sapiens mais velho encontrado. Não, a Lucy eu acho que nem é Homo sapiens. Não? Deixa eu ver. A primeira luz que eu lembro é a Scarlett Johansson. Naquele filme que ela virou um pendrive no final. A Lucy é o fóssil mais antigo de um hominídeo, que é antes do gênero Homo, que é os Australopithecus afarensis. Afarenses. E após os Australopithecus, na filogenia, vieram, que deram origem ao gênero Homo. E também... É o último antes do Homo. Sim, e também é ancestral comum de muitos outros grandes primatas, como os gorilas, chimpanzés, orangotangos. E é isso aí. Inclusive dos Neandertais. E inclusive dos neandertais. Já que é antes do Homo, né? Então, eu tenho uma árvore de filogenia. Eu tava com esse nome na cabeça. Esse Australopithecus afarensis. Cara, olha que eu escrevi o roteiro inteiro e esqueci de citar ele, cara. Vamos encerrar esse episódio aqui do cast. Vamos passar para a Eu zona de posso perguntinhas. só fazer um questionamento? Sim. O desaparecimento dos homens Neandertal poderia se enquadrar como seleção natural? Cara, Claro. Não, acho que dá, sim. sim, foi uma disputa de território e alimento ali na época, né? E questão adaptativa também, né? Sim, o Era do Gelo acabou e eles perderam espaço. O Homo, Não que eles o não Homo fossem- sapiens era mais agressivo, tinha mais ferramenta, tinha mais população. Exatamente, que nem o Henrique citou lá atrás, eles tinham até 10 vezes, a população até 10 vezes maior na hora que chegou na Europa, então já chegou chegando com tudo, né? Pois é. Cara, até hoje em dia, né? Eles chegando com tudo. Eu fico pensando que serve sim como seleção natural e adaptativa, porque, querendo ou não, ali as espécies tinham níveis de ferramenta básicos, não tinham dominância de
ferramentas mais complexas, ou como tipo ferro, nem cobre, assim, nem estanho, metais mais leves, mais maleáveis, quer dizer. Uhum. Então, eu acho que ainda como se trata de ferramentas básicas, paus e pedras, a gente pode entrar numa... Cara, isso é um bagulho muito profundo, não sei dizer. Então, é uma coisa que eu tava pensando aqui. Vamos concluir esse episódio do Sapcast. Eu queria pegar as considerações finais de cada um de vocês. Primeiro, Rafael. Eu acho que. Lembrando uma coisa, se a gente quiser, a gente pode fazer um teste para saber se a gente tem genes de Neandertais. Pode ser. Pra gente é caro, mas lá fora é bem baratinho. Você consegue fazer acho que até. Não vou lembrar o nome da $100. empresa que faz, mas $100 você faz o teste. faz sequenciamento se você sabe se tem genes de Neandertais. É isso. Reinaldo Mates. Se for fazer aqui no Brasil, vai ser tipo um sequenciamento quântico. Não vai nem não precisa nem de sequenciador. Você vai na salinha com um coach quântico de sequenciamento. Ele vai olhar Ele pra já- você e vai te falar qual que é a sua sensibilidade. Então, Vai Reinaldo, perguntar se você quer ser reprogramado. agora é a sua vez. Considerações finais aí. A minha consideração final é que na minha época era tudo mato. Não entendi, mas tudo bem. E considerações finais, Henrique? Tô com fome. Comer um mamute. É isso aí, pessoal. Então fiquem para as perguntinhas e então bebam água, se hidratem e até a próxima. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Bem-vindos para a zona de respostinhas, que é aquele pedacinho do cast em que vocês perguntam e a gente responde. E na semana Eu posso fazer um adendo? Eu acho muito estranho esse nome, zona de respostinha. Mas tudo bem, pode continuar. É que por enquanto não tem nome ainda, né? A gente tá só improvisation. Então, se alguém tiver uma sugestão mais legal, mais melhor de bom, para nós colocarmos nessa zona em que vocês perguntam e a gente responde, vai ser bem bacana. A gente vai citar você ainda. Arnold Schwarzenegger. Podia ser esse o nome. Vamos para a zona Arnold Schwarzenegger. Massachusetts. Da zona de Massachusetts. Massachusetts. Vamos lá então. Essa semana desse podcast a gente lançou as perguntinhas no Instagram, né? E tivemos diversas perguntas, algumas piadinhas também. E selecionamos 3 aqui em especial. Primeiro, eu vou responder a pergunta da Isabelle _Xavier _. Ela perguntou aqui: quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Eu não sei se ela escreveu errado ou se quis fazer uma pegadinha, porque quem nasce primeiro, na verdade, a galinha nasce do ovo. Teoricamente, a galinha é o ovo, mas se for nascer, o ovo nasce primeiro. Mas enfim, acho que a ideia foi quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E eu vou dizer que foi o ovo. Por uma questão evolutiva, claro. Se você parar pra pensar que não são só as galinhas, como todas as aves põem ovos, e não são só as aves, como os répteis também colocam ovos, os anfíbios e peixes e assim por diante, né? Quanto mais pra trás você for, até você chegar na origem do ovo, mas vamos pensar nos ovos com casca, né? Começou nos répteis, na evolução, se eu não me engano. Mas então quem veio primeiro? Se as aves e os répteis botam ovos, quer dizer que um ancestral comum de ambos colocou o primeiro ovo. Claro que não é o filho do animal que não colocava ovo com casca foi lá e teve o ovo com casca. Não foi assim. Foi gradativamente, obviamente, por uma questão evolutiva. Mas, quando os anfíbios começaram a sair mais da água, passar mais tempo na terra, por questão de umidade,
os ovos dos anfíbios que não haviam casca, eles perdiam a umidade com o tempo, isso não era legal, o embrião morria, enfim. Então, para que essa umidade fosse preservada dentro do ovo, os animais começaram a se adaptar com que os ovos fizessem uma casca protetora, em que tivesse troca de gases, mas fosse mais resistente e preservasse o líquido ali dentro. E assim, um ancestral comum das aves, dos lagartos, das cobras, das tartarugas, dos crocodilos, esse ancestral comum botou o primeiro ovo. Então, os ovos vieram primeiro. É isso aí. Você bota ovo, rei? Só dentro da panela. Tá certo. Qual que é a próxima pergunta? Sabe uma coisa que eu lembrei? Uma vez um professor meu, para responder essa pergunta, ele falou assim, sabe aquele dilema do sapo, que ele sempre vai pular, tipo, o sapo dá um pulo, e o próximo pulo dele vai ser sempre, tipo, metade do pulo anterior. É assim, é um dilema que, tipo assim, tem um sapo, é um dilema matemático, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas, enfim. Tem um sapo que ele tem que atravessar um rio. E ele começa a pular para atravessar esse rio, só que cada pulo dele é sempre metade do pulo anterior. Então, matematicamente, ele nunca vai chegar lá do outro lado do rio. Porém, fisicamente, tem um determinado momento que ele chega. E esse meu professor, ele falava que era na relação, tipo assim, de quando nasceu a primeira galinha, era mais ou menos nessa história. Tipo, os animais foram evoluindo até que chegou um ponto em que um determinado animal, que era uma quase galinha, botou um ovo de uma galinha, entendeu? Era mais ou menos assim, era isso no ensino fundamental. Então era a forma, acho que foi a melhor forma que ele conseguiu encontrar para falar para crianças, pré-adolescentes, não sei como que é o certo, de 12, 13 anos, cara, sobre evolução do ovo e galinha para eles. Mas enfim, só uma coisa que me veio à cabeça. Não, se a gente for pensar aqui, se você perguntar quem veio primeiro, o ovo de galinha ou a galinha, eu também digo que foi o ovo. Mas não tem como dizer, porque o ancestral da galinha, mais próximo, que deu origem à galinha, através de mutações, que foram as melhores para o ambiente que viviam, adaptação, seleção natural, enfim. Ou provavelmente teve um momento em que houve aquela mutação em que não existiu, isso é impossível. Vamos dizer assim que a especiação para você pegar uma espécie, um indivíduo, e dividir em duas espécies diferentes, além disso levar tempo, isso precisa de uma barreira genética, uma barreira física, algum tipo de barreira que separe com que essas espécies não se cruzem de novo. Porque acontece o quê? Mesmo que elas sofram... De Galápagos. Exatamente. Mesmo que os tendilhões de Galápagos. Você tem, cada ilha tem um tipo de tendilhão, que é um passarinho. E cada ilha, o passarinho tem um bico específico para aquela região, justamente porque tem uma alimentação diferente, uma condição diferente. Eles são bem distintos entre si, alguns e outros são muito semelhantes. Só que eles ainda são a mesma espécie. Se você pegar um de uma ilha, pegar outro de outra ilha e cruzar, eles vão conseguir ter um filhote. Agora a questão é, se você pegar essas mesmas ilhas isoladas e mantiver elas isoladas para que essas duas populações não se cruzem por tempo suficiente que mutações se acumulem para que inviabilize o cruzamento dessas espécies, seja por questões genéticas ou por questões morfológicas mesmo, daí você vai distinguir duas espécies diferentes. É meio que fica aí. Então a galinha nunca que houve o ser em que botou um ovo de galinha, mas não era uma galinha antes. Houve toda uma... É muito... Cara, você pensar assim, é que leva tanto tempo e tem tantos fatores para definir isso que às vezes é complicado pensar. Pensa que eram para crianças de 12 anos. É que é complicado. Eu viajei muito na maionese. Próxima pergunta. Eu tava a ponto de falar, tipo assim, dessa separação homem e macaco. Daí é meio burro falar assim, né? Mas vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi mandada pelo... Agora vai ser complicado de eu falar o nome do cara, porque é Anderson, só que começa com W. Então eu não sei se é Anderson normal, se é Wanderson, se é Wanderson, ou qualquer uma dessas coisas misturada, ou alguma outra coisa totalmente diferente. Mas eu vou contar que seja tipo Wanderson. E é o Wanderson de Oliveira. É Wanderson, _, D, _, Oliveira, _ Lustosa.
Ele mandou a seguinte pergunta. Agora eu esqueci a pergunta dele, calma aí. Ah, é. A verdade. viagem no tempo é Isso possível? aí, viagem no tempo é possível. Eu te digo que sim, a gente tá viajando no tempo o tempo todo. Foi engraçado, mas basicamente, no espaço-tempo, a gente tá sempre indo pra frente. Então, mas o que eu acho que ele queria dizer com a viagem no tempo é possível seriam viagens fora da nossa concepção normal de passagem de tempo. Ou seja, ao invés de uma hora valer tipo meia hora, por exemplo. Ou seja, você acelerar o seu tempo, você passar o tempo mais rápido ou passar o tempo mais devagar. Tipo assim, eu saí agora de 2019 e pular para 2029. Ou eu sair agora de 2019 e voltar para 1999. Bom, segundo a teoria da relatividade de Einstein, quanto mais rápido um corpo se mover, ou seja, quanto mais perto ele chegar da velocidade da luz, que seria o nosso limite físico que uma partícula poderia chegar, quanto mais rápido ele for, mais perto ele estiver da velocidade da luz, mais devagar a percepção de tempo dele, mais devagar o tempo passaria para ele. Acho que essa forma é um pouquinho mais fácil de eu falar. Então, por exemplo, eu não vou colocar aqui, tem o paradoxo dos gêmeos, mas eu não vou falar exatamente dele, porque eu vou usar um outro exemplo que talvez seja um pouco mais simples. Mas imagine que você tem vários amigos e você tem 15 anos de idade. Se você tem 15 anos de idade, você vai fazer uma viagem numa espaçonave e você vai passar 5 anos viajando. Você vai passar 5 anos dentro dessa espaçonave. E imagina que você vai viajar a 99,5% da velocidade da luz. Você vai passar essa viagem, quando você voltar para a Terra, vai ter se passado apenas 5 anos para você. Então, eu digo 5 anos relativo a você, a sua viagem. Quando ter se passado 5 anos para você, você vai ter 20 anos de idade. Graças a teoria da relatividade do Einstein, enfim, a relatividade, porque Einstein fez teoria, mas a relatividade existia, mas enfim, não é exatamente o que eu quero falar. Mas graças à teoria, explicando a partir da teoria da relatividade do Einstein, esses seus amigos de colégio, eles teriam já 65 anos de idade. Então, para você, isso foi basicamente uma viagem no tempo. Uma viagem que custou 5 anos para se passarem 50 anos aqui na Terra. Ou seja, o tempo pro pessoal que ficou aqui na Terra passou 10 vezes mais rápido do que o tempo para você. Tá? Isso a gente pode levar em consideração viajar pro futuro. Porém, viajar para o passado é muito complicado e é algo que é muita discussão e não se tem algo exato com relação a isso. O que se tem com relação à viagem no passado, além de diversos paradoxos, como por exemplo o paradoxo do avô, em que você volta no tempo, mata seu avô antes da sua mãe nascer, e daí não teria como você nascer, e você se pergunta, oh meu Deus, você não teria como eu nascer, quem matou o meu avô? Enfim, embora tenha tudo isso, a gente pode levar em consideração uma partícula, acho que não sei exatamente se eu posso chamá-la de partícula. Certo, você sabe se eu posso chamar os táquions de partícula? Partículas subatômicas. Então, beleza. Então a gente vai falar dos táquions. E os táquions seriam essas partículas subatômicas que elas seriam possíveis, só que a gente não consegue provar que elas existem. A gente não tem nenhuma comprovação de que elas existem. Elas são... Eu não sei nem se podem falar teóricas. Eu acho que o mais correto seria hipotéticas. Elas são partículas hipotéticas que elas viajariam com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Portanto, imagina que um táquion viajando numa velocidade maior que a luz, ele daria essa impressão de que você estaria voltando no tempo. Por quê? Quando a gente falou da relatividade, viajando no espaço... Nossa, e eu queria fazer essa pergunta durar só 2 minutos, mas enfim. Quando a gente estava falando da relatividade, com você viajando no espaço, a gente disse que aqui na Terra o tempo teria passado 10 vezes mais do que para você que estava viajando a 99,5% da velocidade da luz. Porém, com os táquions seria diferente. Como o táquion estaria acima da velocidade da luz, então, caso você viajasse acima da velocidade da luz, se você fosse um táquion, por exemplo, o tempo na Terra seria menor do que o tempo que você estaria viajando. Seria basicamente assim, deixa eu dar um adendo nisso daí para ficar um pouco mais entendido. Pensa que no tecido espaço-tempo, quanto mais rápido você se move no espaço, mais você estica o tempo. Então, quanto mais rápido no espaço, mais devagar o tempo passa para você e referencial em quem está parado no espaço.
Não sei se ficou essa questão. Quando você está na velocidade da luz, o tempo para. Tempo zero. Exatamente. O que seria Agora, um quando fóton, por exemplo. Só que agora- um fóton, o mesmo fóton que foi emitido no Big Bang, e o fóton, esse mesmo fóton hoje, para ele não teve passagem de tempo nenhuma. Exatamente. Agora, se você pegar hipoteticamente os táquions, matematicamente falando, se eles são mais rápidos do que a luz, pensa assim: quanto mais devagar você está, maior o tempo, quanto mais rápido até zerar. Você passou dessa velocidade, ele começa a ficar negativo. Então, teoricamente, a velocidade do táquion ela anda para trás no tempo, não para frente. Entendeu? É isso aí. Mas é bem complicado. Um dos artigos aqui que eu li para responder sobre isso falaria que, por exemplo, no táquion, você passando na velocidade da luz. Quem tinha falado de você viajar pro futuro, no caso, seria de você passar 5 anos para você, 50 anos para quem estivesse na Terra. Já a questão do táquion inverteria, ele seria inverso, é bem complicado e, enfim, acho que a gente se estendeu demais nessa pergunta já. Mas, basicamente, viajar para o futuro é plausível, porém muito difícil. A gente não tem aparato físico para isso. Viajar passado ainda é só hipótese. E provavelmente opinião pessoal, eu sou muito incrédulo com relação a isso. Pro passado é muito Doctor Who da vida aí, eu acho que... Nossa, falando do Doctor Who, você já assistiu aquele episódio que ele volta no tempo e leva o Van Gogh pro futuro, no caso? Daí Van Gogh cria Júpiter. Não. Ele Mas pega faz o Van sentido. Gogh, ele leva o Van Gogh por uma exposição que tá, tipo assim, uma exposição nos dias atuais, com todo mundo enaltecendo o Van Gogh. Nossa, é muito bonito esse episódio, mas enfim. E eu nem assisto Doctor Who, eu conheço só esse episódio, no caso. Conheço os outros também, mas esse é um que me trouxe à mente agora. Doctor Who tá na minha listinha, tô assistindo ainda bem devagar o Star Trek e a série clássica, que é muito legal. Bem machista e racista, mas muito legal. Pra época, né, cara? 1960. Mas enfim. Cara, eu acho que a gente se estendeu demais, né? Acho que a terceira pergunta, você quer responder ela? Acho que é melhor a gente deixar pra uma próxima respostinha, né? Pode ser. Deixa no Pode ar, ser? deixa o suspense aí no ar. Olha o suspense aí. Se você fez uma pergunta, talvez seja sua. Vai ficar para o próximo cast. E galera, só pra levantar aqui, incrivelmente a gente tá recebendo bastante pergunta, então nem sempre dá pra gente responder todas, senão o cast fica muito longo e acaba sendo uma coisa negativa, não sei. Então, se você mandou uma pergunta e a gente não respondeu, ou é porque a gente tem que selecionar, então infelizmente não dá pra gente responder tudo, ou, como é um caso de uma certa pergunta aí que a gente achou muito legal, e a gente vai montar até um cast em cima disso. Eu vou falar qual pergunta que é. Deixa eu Pode pegar falar. ela aqui. Deixa eu pegar ela aqui que eu quero até dar parabéns pra... Annie_Catila17. Qual foi a pergunta, Rei? O que acha da ciência moderna? E é isso aí, Anne. Essa pergunta é tão boa e tem uma resposta tão complexa, tanto por opinião própria, minha, do Rei e dos outros participantes do cast que talvez participem ou não. Não sabemos porque é tudo muito, muito volátil. Mas enfim. Casters de Sprundrigger. Eles podem participar ou não. Exatamente. Essa pergunta é tão boa e tem tanto quanto opinião pessoal nossa, quanto a história da ciência moderna, que em vez de a gente responder ela aqui num pedacinho de respostinhas, eu vou separar ela e eu prometo pra você que até o episódio 20 a gente vai fazer um Sapcast sobre a ciência moderna. Nossa, até o episódio 20. Cara, a gente tá meio sobrecarregado, né? A gente tá indo pro 7. Já vou deixar no ar aí que o episódio 10 vai ser comemorativo. Galera, só pra levantar aqui o porquê que ele falou do 7. Na verdade, essa resposta vai estar no 6. Só que a gente tá gravando ao mesmo tempo que a gente tá gravando o 7. É isso aí. Eu vou falar pra vocês que a nossa gravação, ela é que nem os táquions. É atemporal, cara. A gente tá no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, Eu poderia ter funciona falado assim. um fóton. Exato, estamos parados. Nós estamos aqui na quinta dimensão, a gente vê tudo que vocês estão fazendo. E Ou falar não. nisso, fala aí pro Rafael endireitar a coluna, que ele tá corcunda. E Rogério, por favor,
Tira o dedo do nariz. É, seu porqueira. Vamos lá, então. Pessoal, essa foi a zona de respostinhas, perguntinhas. Não, Arnold Schwarzenegger. Marcha Xuxas. Surgiram nomes para esse etapa do cast. Muito obrigado pelas Eu acho que perguntas. deveria ser SAP Respostas. Sapostas. Essa aposta aí. Essa bosta. E vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Então, bebam água, se hidratem e até a próxima. Até a próxima. Um beijo na bunda e vai se esconder. Nossos parentes mais próximos do gênero Homo, os Homo neandertales. Errei. Os Homo caralho. Os Homo Tá enrolando tudo aqui. Mulher do Google. Homo dentalensis. Ô, calma aí. Deixa eu mandar um negocinho. Eu não tô conseguindo me segurar. Ó, as outras espécies de homo. Deixa eu ver se vai carregar aí. Dá pra colocar... Se não fosse propaganda, dá pra fazer a capa do negócio. Mas é propaganda. Agora eu não vou conseguir ler essa porra. Ó, Rafa, sabe o que tá aparecendo isso aí? Tá ligado aquele bagulho? O jardineiro é Jesus e a árvore tá Puta que pariu. Vamos, presta então. Vamos retomar. Gente, Eu vou serenidade. botar aqui, por favor. Vai. Neandertalenses, Rápido. Isso. Já falou, algum Volta. desses ele consegue encaixar. Não consigo. Só fala assim. Fala os homo... É isso que eu tô tentando fazer. Você não percebeu que eu tô cortando da vírgula ali pra frente? Então, vou me multar. Tchau. Recadinho da semana, galera. A da rua Sergipe, aqui em Londrina, está em promoção. Assim como produtos até a partir de R$19. As lojas com R$19,90, R$29,90, R$39,90. Se alguém pagar a gente, eu ponho. Porque hoje eu tive que levar minha namorada pra fazer compra no shopping. O rei tá falando porque ele teve que passear com a namorada hoje. Que merda. Eu levei ela pra fazer compra no shopping. Aí eu sei disso. Eu Então, jurei recadinho. que tinha pego patrocínio dessas empresas. Eu falei, caralho, tamo ficando foda. Então, gente, Aí sim. vamos lá. Eu já mandava aqui um de mulher pra mulher. Atenção, vamos lá. Foco. Meta foco nesse bagulho aqui. Vou começar então. Será que o Sérgio percebeu que ele tá mutado? Ele tá Eu acho que ele tá brisando. Puta que pariu, eu tô falando um monte. Como é que você sabia que eu tava falando que nem um tonto? Ah, porque... Eu fiquei só pensando, o que ele não tá falando? Aí eu olhei o microfone Era- mutado. Tá, vamos lá, que cara bobo. Vamos. Eu não quero falar, mas o que o rei escreveu no chat aqui não pode ir pro cast. Não pode. Então vai, vamos continuar. Mas sabe uma coisa que o Henrique tava falando e me lembrou aqui? Você tem bastante isso dessa forma que eles são retratados com o Capitão Caverna, por exemplo. Sim. O estereótipo do homem bobalhão, né? Forte, mas bobalhão. Exatamente. E você fala, Então, Capitão Caverna! e Vai, vamos fugir da Hanna-Barbera, vai. It's been a long day without you, my friend. vou botar essa vírgula. Tell you all about you and I again. Vai se fuder, quem tá cantando? É o rei.
É por isso que tem 2 horas de cast pra editar e dá 30 minutos. Tá, beleza. Vamos lá. A gente pode chamar esse guri aí, o moleque que ele achou, de Gohan. Oh, verdade. Mas o Gohan é ET, né? Ou Trunks. Ou Goten. Opa. A Pan. O resto é moda. O Gohan é foda. É Na verdade, verdade, o Gohan era o único que tinha rabo. Vamos devagando. Vamos voltar lá. Tá, eu também queria puxar. O mamute, pequenino, queria voar. Queria voar. Não podia voar. Eu vou botar isso no pós-crédito. Enfim, eu só queria lembrar que o homem mais sábio do mundo disse: da terra viemos, da terra voltaremos. Tô mentindo. Achei que Eu tô mentindo, eu não vou mais botar sábio do mundo tinha falado. Isso é comunismo, tá ok? Essa frase é daquele cacique de Seattle, não é? Não, eu não sei, eu puxei da Bíblia mesmo. Ah, eu acho que é do cacique de Seattle isso aí. É porque tem num rap do Fábio Braza, isso aí. A Ira e Diabá, o nome da música. É muito boa. Eu acho que os Neandertais curtiam. Você puxou de Eu longe. achei que era escrevi e sair correndo. Fala no cu de quem tá lendo.